Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Theo Takar já está chegando aqui, editor-chefe do BDM Online, para trazer para a gente aí os principais destaques dessa agenda da Rosa Riscala de hoje, que, bom, repercussão do pacote é inevitável hoje, né, Theo? Bom dia, Débora. Pois é, vamos falar dele, o plano de contingência aí, para ajudar as empresas exportadoras afetadas aí pelo tarifaço de 50% de Donald Trump. No geral, foi bem recebido pelo mercado. Mas o fato do governo ter excluído aí uma despesa de 9,5 bilhões de reais do arcabouço fiscal incomodou aí muitos economistas, né? Embora seja aí um custo relativamente baixo para o tamanho da urgência, não foi o que o ministro Fernando Haddad havia prometido aí nos últimos dias, né, de que não haveria gastos fora da meta. Ao explicar o pacote, né, o secretário executivo da Fazenda, o Dario Duriga, disse que o governo vai propor ao Congresso aí a retirada da meta desse valor de 9,5 bilhões de reais, que contempla 4,5 bilhões dos fundos garantidores para financiamento de exportações e 5 bilhões do programa Reintegra. Além disso, a linha de crédito de 30 bilhões de reais aí a juros mais baixos, confirmada no plano de contingência, exigirá aportes adicionais, né, enquanto a ampliação do Reintegra atenderá não somente as micro e pequenas empresas, mas também a todas aquelas que vendem para os Estados Unidos. O especialista em política fiscal, Ítalo Franca, do Santander, avalia que o plano do governo não tem efeito relevante sobre as contas públicas, o que ainda possibilita aí o cumprimento da meta fiscal desse ano. Mas, no geral, os economistas não gostaram desse precedente. Né? O Felipe Salto, da Warren, foi um dos que condenou aí a tentativa de excluir essa despesa de 9,5 bilhões da meta. Né? Segundo ele, contornar a regra fiscal é um péssimo caminho. Salto lembrou, inclusive, que o governo já tem uma banda de tolerância, né, que é de 0,25% do ponto percentual do PIB, né, na meta, dentro da meta, justamente para acomodar esses imprevistos. O especialista em contas públicas, Raul Veloso, foi mais pessimista. Né? Numa entrevista que deu ao Valor Econômico, ele disse que agora são duas bombas que o governo vai ter que administrar. A da Previdência, né, referindo-se aí àquele ressarcimento das fraudes aos beneficiários do INSS, e agora essa das consequências do pacote de socorro aos exportadores, Débora. Pois é, Theo. Bom, o fato é que o governo depende agora também do Congresso, né, e o governo e os setores, para que seja aprovada essa retirada desses 9 bilhões e meio né, do orçamento. Não há, assim, né, sinalização de que o Congresso vai ficar contra, né, o setor produtivo agora, pelo contrário, mas deve ter lá suas exigências para poder conseguir realmente acelerar a urgência desse plano agora, né, Theo? Pois é, sempre tem o mais, né? Enfim, mais que acaba virando mais, né? Enfim, com I, né? Enfim, há um consenso no Congresso aí de que essas medidas são necessárias, tanto que o presidente da Câmara, Hugo Mota, que participou da solenidade ontem, né, ao lado do presidente Lula, considerou que o plano é bom para o país e disse que vai trabalhar aí para dar celeridade, tanto na tramitação como na aprovação da medida provisória que foi assinada pelo presidente Lula. Inclusive, Lula disse mais de uma vez durante o discurso que naquele momento, né, a bola estava passando a bola aí para o Congresso. Né? Difícil é saber se um deputado vai ter coragem de ir contra essa ajuda de exportadores. Mas no clima geral, o clima é de aprovação, mas sempre tem essa questão do que vai ser pedido em troca dessa aprovação. Né? É exatamente o que está acontecendo aí nos bastidores. Já tem deputado vendendo dificuldade e cobrando liberação das famosas emendas parlamentares aí em troca da aprovação desse plano de contingência. Segundo uma reportagem do Estadão, alguns deputados estão reclamando dessa demora do governo para responder aos Estados Unidos. Outros relatam falta de diálogo prévio com o Congresso para discutir as medidas entre as que já foram anunciadas. Já o Planalto não tem aí uma base fiel, né, especialmente na Câmara, e isso acaba dificultando também a negociação. Também há críticas a essa retórica do Lula, que continua cutucando a onça com vara curta, né, defendendo aquela moeda alternativa para os BRICS, além da regulamentação das big techs e das redes sociais. Mas o que está pegando mesmo é esse atraso no pagamento das emendas parlamentares, especialmente as chamadas emendas de comissão e de bancadas. Né? A ministra de Relações Institucionais, a Gleice Hoffmann, já está em campo aí para destravar a pauta e abrir os caminhos, e também os cofres do governo, Débora. Pois é, isso aí. Bom, temporada de balanços, véspera do finalzinho, a gente já tem resultado para ser Vai divulgado hoje, acabar. tem um muito importante, aliás, né, Theo? Isso aí, vamos falar um pouquinho da agenda de indicadores, depois eu chego naquela lista de balanços que não acaba nunca, né? Hoje sai o dado de inflação nos Estados Unidos, mais um, né? O índice de preços ao produtor, o PPI, às 9h30 pelo horário de Brasília. Expectativa de alta de 0,2% em julho, depois de estabilidade registrada em junho.
acumulado de 12 meses, o PPI deve subir de 2,3% para 2,4%. No mesmo horário, 9h30 da manhã, saem os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, né? E hoje temos mais um membro do Fed falando em público, dessa vez é o Tom Barkin, às 3 da tarde. Na Europa, saiu mais cedo o PIB da zona do euro, que cresceu 0,1% no segundo trimestre, ante o trimestre anterior, dentro do consenso do mercado, né? Na comparação anual, o PIB subiu 1,4%, também em linha com o esperado. Ainda na Europa, a produção industrial na zona do euro caiu 1,3% em junho, na comparação mensal, após alta de 1,1% em maio. O resultado veio pior que o esperado, né, que era de uma queda de 1%. No Japão, temos dados de PIB saindo às 8h50 da noite de hoje. E na China saem os dados da produção industrial e vendas no varejo, referentes ao mês de julho, no final da noite de hoje, às 11 da noite. Por aqui, o destaque é a pesquisa mensal de serviços, que sai daqui a pouco às 9 horas e deve ficar estável em junho, após subir 0,1% em maio. Estimativa dos economistas aí para esse dado variam desde recuo de 0,6% até uma expansão de 0,4%. Também às 9 horas sai o levantamento sistemático da produção agrícola em julho e às 10 a Fazenda divulga o prisma fiscal. Mais tarde, às 2h30, sai a pesquisa trimestral de condições de crédito do segundo trimestre, que é produzida pelo Banco Central. E agora, aquela agenda de balanços que você adora, está entrando aí na reta final, né? Amanhã acaba tudo. Hoje temos como destaque o Banco do Brasil, depois também temos Nubank, o frigorífico Marfrig e a operadora Oi, para não citar essa lista infindável toda aqui, fica meia hora falando, Débora. Muito obrigada, querido, pelas atualizações. Espero você aqui nessa sexta-feira. Até um ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau.